Matriz Energética Brasileira. Um tema muito importante e que não comumente é discutido nos eventos de transporte, por isso que nós colocamos na grade programática este tema importante. Ele será conduzido por um jornalista conhecido de todos, William Vac, que eu pediria que já assuma aqui o posto central. William é um jornalista, professor, formado em jornalismo pela Universidade de São Paulo. Parou? Vou passar, mas ele quer que eu não apresente, mas eu vou apresentar. Como, não, na Alemanha, eu preciso falar, não está bom. O William vai coordenar esse painel e ele vai convidar, obviamente, todos os seus participantes. Obrigado, William, por estar aqui. Obrigado a você. Tá bom. Pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, para mim, é um grande prazer poder ver as pessoas às quais eu estou me dirigindo. E como são todas as pessoas que eu conheço aqui de um público ultra especializado e sofisticado, sei que ninguém gosta de perder tempo. Então, vamos começar a trabalhar. Eu queria, em primeiro lugar, compor aqui a mesa ou a roda, como vocês quiserem chamar, e peço, então, que se juntem a mim aqui em cima no palco, começando o Christian Vanfried, da AEA. Christian, vou chamando todo mundo na sequência, por favor, venham vindo. Queria também o Erasmo Carlos Batistella, da Aprobo, por favor, Erasmo. Representando a Anfávia, o Henry Joseph, diretor técnico. O Francisco Cristóvão, presidente da Turbanus. Francisco, por favor. Obrigado. Pelo Itamaraty, o Renato Godinho, chefe da divisão de promoção de energia. Renato Godinho. Seu nome de guerra é Godinho ou é Renato? Os dois. E o Ricardo Pinto, consultor sênior da Petrobras, por favor. Senhores, por favor, acomodem-se. Por favor, acomode-se como acharem mais adequado e confortável. As moças estão ajudando. Faltou cadeira, é isso? Sobrou cadeira. Tudo bem, não tem problema. Ok. Então, vamos começar os trabalhos propriamente ditos. Antes de mais nada, vamos assistir a uma mensagem através de vídeo do Luiz Carlos Moraes pela Anfávia. O vídeo, por favor. Boa tarde a todos, eu sou Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfávia. Gostaria de iniciar agradecendo o convite para participar desse congresso, um evento relevante que estimula o debate e a busca de soluções para o grande desafio atual da mobilidade. Como vocês já devem ter percebido, não pude comparecer, mas a Anfávia está muito bem representada pelo nosso diretor técnico, Henry Joseph. No entanto, dada a importância desse fórum, fiz questão de gravar essa mensagem para abrir os debates do nosso painel. A indústria automotiva vive seu maior momento de mudanças e desafios desde a sua criação. A sociedade moderna está demandando novas soluções de mobilidade que tenham como base veículos que usem energia limpa, cada vez mais sustentável e renovável e com custo acessível. Há 2 semanas, esse tema foi muito discutido no Salão do Automóvel de Frankfurt. O presidente de uma grande montadora disse uma frase emblemática que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se a nossa indústria é parte do problema da emissão de gases poluentes, também deve ser parte da solução. Nosso setor faz contínuos investimentos em pesquisa e desenvolvimento para apresentar alternativas de substituição dos combustíveis fósseis. Diferentes tecnologias de motores movidos a eletricidade, etanol, gás, híbridos já são uma realidade, mas isso é apenas parte da solução. Para viabilizar essa transição, há outros problemas a serem enfrentados. Um deles se trata de como produzir combustíveis sustentáveis, de fontes limpas, para abastecer os veículos que possuem as novas tecnologias de propulsão. E uma vez resolvido isso, temos um novo desafio, o enorme custo de implantação da infraestrutura que deverá transmitir e distribuir esses novos combustíveis até o consumidor final. Há alguns dias, todos nós acompanhamos com espanto o ataque a uma refinaria de petróleo da Arábia Saudita e seus devastadores efeitos globais.
um fato que ajuda a colocar em perspectiva a urgência desse processo de transformação. Essa foi uma clara demonstração da fragilidade e dos riscos da mobilidade baseada em uma única fonte de combustível. Além da imediata alta de preços, foi gerado um clima global de incertezas comerciais, de insegurança financeira e de riscos geopolíticos. O Brasil está numa posição privilegiada para encarar essas situações. Nossa matriz energética é composta, em parte significativa, pelos biocombustíveis, que são uma fonte de energia sustentável, renovável e limpa, e que também ajudam a diminuir nossa exposição aos riscos de flutuação de preço e abastecimento dos combustíveis fósseis. Quanto aos elevados custos e mudanças de infraestrutura, no caso do Brasil isso não se aplica, já que nossos biocombustíveis líquidos usam os mesmos sistemas de armazenagem, transporte e distribuição que os combustíveis tradicionais. Nesse sentido, algumas das soluções que a indústria automotiva brasileira acredita e que apoia são o GNV, o biogás e o óleo vegetal hidrogenado, ou HVO, na sigla em inglês. Esses são combustíveis de aplicabilidade imediata que podem reduzir significativamente as emissões dos gases que causam o efeito estufa, quando comparados ao diesel tradicional. Estou seguro que as discussões desse painel vão confirmar a viabilidade do HVO como um sério candidato a integrar a matriz energética do nosso país, complementando as várias opções já existentes. Desejo a todos um ótimo debate, um grande abraço e muito obrigado. Pessoal, nós vamos começar os trabalhos em cima de uma apresentação, e encarregado dessa apresentação é o Christian Vanfried, da AEA. Christian. 10 minutos, né? 10 minutos. Estão me ouvindo? Beleza, obrigado. Bom, meu nome é Christian, eu sou funcionário da Bosch há 20 anos, trabalho com combustíveis, validação de sistema de injeção, mas hoje eu estou aqui como AEA. A AEA é uma instituição uma associação de engenharia automotiva brasileira. Ela é um fórum neutro para discussão, rapidamente, né, sobre a AEA, um fórum neutro para discussão e debate de soluções para a engenharia automotiva brasileira. Ela já existe há 35 anos, se o slide for. Aí, foi. Então, ela existe há 35 anos. Quem compõe a AEA, né? Nós temos governo, entidades internacionais, sociedade, indústria automotiva, claro, em grande parte, instituições de ensino e centros de pesquisa e desenvolvimento, né? Tem um leve atraso. Bom, mas eu estou aqui para tentar transformar vocês em doutores em HVO em 10 minutos. Vamos ver se eu consigo atingir esse objetivo, né? O que é o HVO? O HVO é um diesel parafínico renovável obtido através da hidrogenação de óleos vegetais ou de outras gorduras animais, ácidos graxos, resíduos, matéria biodegradável, assim por diante, né? E o HVO ele pode ser obtido também no coprocessamento de um óleo dentro de unidades de hidrotratamento nas refinarias já existentes no país. Então, o que é o óleo vegetal, né? O óleo vegetal, nosso velho conhecido, o triglicerídeo, ele tem as ramificações de hidrocarbonetos e um glicerídeo ligando elas, né? Mas aí a pergunta, por que a gente já não usa diretamente o óleo vegetal? Já tentaram. Isso está dando um atraso. Pronto, problema técnico resolvido. Já tentaram, só que o problema do óleo vegetal é que ele tem uma baixa estabilidade dentro do motor, né? Ele forma borras bastante pesadas dentro do óleo lubrificante. Ops, agora foi demais. Volta.
por causa da viscosidade do óleo vegetal, que é 10 vezes maior do que a viscosidade do óleo diesel, a gente tem uma nebulização inadequada, e essa nebulização inadequada... tá. Espera aí, problemas técnicos. Isso, 1, 2, 3, mais um, mais um, mais um. Aí. Então, o problema da queima do óleo vegetal é justamente a queima inadequada, a queima incompleta dele, formando pesados depósitos dentro do bico injetor, em cima do bico injetor. Então, qualquer opção, a gente pega esse óleo vegetal, esmaga ele, de onde sai farelo e óleo, que depois desse óleo é tratado. Esse óleo ele pode ir tanto para a produção do biodiesel, que a gente já conhece, que já existe no campo, hoje com 11% de participação no diesel, ou esse óleo pode ir para unidades de HVO, onde ele se torna, então, o diesel parafínico. Esse diesel parafínico ele ainda pode sofrer outros processos para tornar ele apto para outras aplicações, por exemplo, para a indústria da aviação, que é o bioquerosene, ou querosene de aviação renovável. No detalhe, então, o óleo vegetal do processo, né? O óleo vegetal ele passa pela hidrogenação, hidrogênio é acrescentado para fazer essa reação. Desse processo sai CO2, água, gases e gasolina também, e sai o HVO, que é um hidrocarboneto bastante puro, né? E é isso que sai dessa reação. Então, a gente tem o hidrocarboneto, ou seja, um combustível bastante puro, carbonos e hidrogênio somente, e o gás, que basicamente é um GLP. Resultados em motor. Já existe bastante experiência, principalmente na Europa, no Oriente também, existe alguma experiência com HVO, onde existem plantas produtoras. E o que a gente pode ver aqui no gráfico, a linha vermelha, ela traz o teste feito com o B7 europeu, é um teste realizado na Europa, né? E a linha verde traz o teste feito com HVO. E aqui a gente pode ver, na linha de cima, que o laser aqui não está funcionando, mas na linha de cima é a linha da potência, então a gente vê uma potência levemente menor, é imperceptível para o motorista. A linha tracejada, a gente vê o consumo específico, onde a gente vê que o HVO tem um consumo específico menor do que o diesel de referência usado nesse ensaio, e uma das emissões, que é o NOx, dá para ver aí que o HVO ele emite menos NOx no motor, são emissões brutas, tá? Não é nem depois do pós-tratamento. Então, o HVO ele emite menos NOx do que o diesel de referência, né? Para botar em números, a potência é uma redução de 5%, que é quase imperceptível para o motorista. Consumo, redução de 2% em média, que é bastante benéfico para a frota. E no NOx também uma redução de 13% na média, o que é muito benéfico para a cidade, né? Outra vantagem do HVO é o poder calorífico dele, naquela caixinha vermelha esquerda em cima, comparando o poder calorífico do diesel com o poder calorífico do HVO, a gente vê que os poderes caloríficos são praticamente idênticos, ou seja, não existe diferença na utilização de HVO ou diesel. E com relação na caixinha vermelha embaixo, à esquerda, dá para... O número lá que mostra essa redução de 65% é relativo aos gases de efeito estufa, ou seja, a pegada de carbono desse HVO é muito mais baixa do que do diesel, né? Agora está dando para ouvir, né? Mas quando você precisar. Bom, concluindo, então a produção do diesel renovável, né? Ela já é desenvolvida, ela já existe em vários países, em várias plantas. E é uma opção muito interessante para atendimento das metas do Proconv, de emissões, e também para as metas de CO2 do país, né, do programa RenovaBio para a redução da pegada de carbono do Brasil, né, o COP21. O coprocessamento dessa matéria-prima, né, ela pode ser feita em unidades de HDT, ou seja, em refinarias, aquelas mesmas unidades que fazem a retirada do enxofre de dentro do óleo diesel, elas podem ser utilizadas para o coprocessamento do óleo vegetal animal para a produção do HVO. E isso também tem a vantagem de fazer em menor tempo, né? O diesel renovável é um biocombustível de altíssima qualidade, né? Ele tem hidrocarbonetos muito similares ao diesel, com alto poder calorífico, número de cetano e excelente estabilidade de oxidação, que também é uma das grandes vantagens do HVO.
A outra vantagem é que é um combustível que segue o conceito drop-in, né? O que é um combustível drop-in? É aquele combustível que ele é neutro para o veículo, ou seja, eu desenvolvi um combustível novo, estou com um combustível novo, eu tenho um veículo que já está no campo e eu posso pegar esse combustível e colocar no veículo que o efeito para ele vai ser neutro, não vai ter nenhum malefício ou nenhuma necessidade de modificação naquele veículo, né? Então, o HVO ele utiliza a mesma infraestrutura que a gente já tem de abastecimento dos veículos, né? E requer menos cuidados especiais com manuseio e estocagem. Ele é compatível com sistemas de combustível, motores veículos, desde os mais antigos, Euro 1 até Euro 5, até os veículos futuros, também já é compatível com Euro 6, ou Procon VP8. Mantém a vida original do veículo e mantém o plano de manutenção original do veículo, que é muito importante para os frotistas, né? Reduz emissões dos principais poluentes, inclusive reduz a pegada de carbono, né? Ou seja, atende aos requisitos que estão sendo colocados pelas cidades, estados, países para a redução da pegada de carbono, né? E não exige adaptações em veículos, né? Ou seja, também não mexe com a possibilidade de revenda daquele veículo mais para frente, né? Que é o comum do mercado, né? Próximos passos, né? Aqui um ponto importante, o que falta para esse HVO entrar de fato no mercado, né? A gente precisa, primeiro, ter uma norma, uma resolução nacional especificando combustíveis parafínicos, que isso não existe no Brasil ainda. Temos como exemplo a normativa europeia, que é N 15940. Isso é uma tratativa que a AEA e outras associações estão tendo com a Agência Nacional do Petróleo, com a ANP, para justamente criar uma consulta pública e criar essa norma, essa resolução para especificar o diesel parafínico aqui no Brasil. E ajustar a regulação vigente, isso também é um passo fundamental, da mesma forma que o biodiesel, né, para incluir o diesel renovável, para que ele possa atender mandatos de obrigação de renováveis e ser elegível para os CBIOS, né, que tem o programa RenovaBio, que está vigente, e que coloca metas de redução de CO2 através da emissão de CBIOS, que incentiva a indústria de biocombustíveis e tudo mais. Então, colocar esse diesel parafínico renovável também como forma de conseguir esses CBIOS. Era isso que eu tinha para mostrar. Cristian, muito obrigado. Eu queria inicialmente ouvir os presentes aqui, que opinião eles têm do que acabaram de adquirir, do ponto de vista de informação. Posso começar por você, Ricardo? Quem olha para o apresentador nessa hora se ferra. A Petrobras gosta disso, não? Bom, vamos conceituar aqui o que é o papel da Petrobras, né, nessa tarefa de defender os combustíveis mais adequados para o motor. Vou citar aqui a apresentação do presidente da Anfávia, que disse: se nós somos parte do problema, nós temos que ser parte da solução. E a Petrobras, como empresa de energia, ela já entrou há muito tempo na produção de biocombustíveis. Nós somos produtores de biodiesel. E se a gente olhar só para o óleo diesel, para que se desenvolve um óleo diesel hoje? A gente desenvolve um óleo diesel para melhorar a qualidade do ar. Porque se a gente desenvolver, se os senhores aqui da Anfávia desenvolverem um excelente motor e o combustível não for adequado, a gente não melhora a qualidade do ar. Então, eu preciso estar em conjunto com eles com esse objetivo. E assim como o biodiesel e como os biocombustíveis, eles precisam estar. A gente tem que reduzir. CO2 é uma questão muito importante, como foi falado, mas tem que reduzir os principais poluentes que geram problemas na saúde, vem sendo reduzido fase após fase do PROCONV ou da legislação europeia, material particulado e NOx. E, com isso, o HVO vem a ser uma evolução dos biocombustíveis. Se a gente olhar a matriz energética no futuro, a gente vê que, baseado em segurança energética, baseado na qualidade do produto, baseado nas emissões, num conceito mais amplo de sustentabilidade que vem do berço ao túmulo, né, uma economia circular, onde a gente envolve isso tudo, a gente ainda vai ter o nosso combustível de origem fóssil com uma participação principalmente em aviação, marítimo, veículos pesados, e com isso a gente vai ter que trabalhar em conjunto com biocombustíveis, e hoje, para o ciclo diesel, o HVO é o produto mais adequado que existe para garantir
uma redução de emissões de todos esses poluentes. Erasmo, imagino que você ficou muito satisfeito de ouvir essas últimas palavras. Primeiro, boa tarde, William, Ricardo. Já tivemos em alguns outros fóruns, Christian também. Com certeza, fiquei muito satisfeito, até porque foram duas afirmações importantes. Primeiro, a importância do biodiesel. Eu estou aqui, para quem não me conhece, como presidente da APROBIO, Associação de Produtores de Biocombustível do Brasil, e também como um produtor de biodiesel, inclusive associado à Petrobras. Nós produzimos biodiesel. Então, acho que o biodiesel tem dado uma contribuição muito grande para o Brasil na redução das emissões dos gases de efeito estufa. E a afirmação, tanto do Cristian quanto do Ricardo, sobre a HVO, também me deixa muito empolgado, porque agora estamos com um projeto grande de investimento aqui na América Latina, no Paraguai, um projeto chamado Omega Green, para a produção de HVO e SPK, que é a querosene de avião. E acho que esse fórum aqui, William, é muito adequado para a gente discutir por que o Brasil ainda não está utilizando o HVO. Porque o Brasil, com o potencial que tem como país de produção de matéria-prima e de dependência de diesel na sua matriz energética, ainda não está utilizando o HVO. Sem dúvida, ele é uma grande oportunidade para nós utilizarmos tanto na mistura com o diesel, com o biodiesel, ou de forma pura. Nós, da associação, nós estamos defendendo que o Brasil continue utilizando o B, hoje é B11, né, 11% de mistura, mais um H, né, que pode ser um BH1, que seria 11% de biodiesel, B11H1, 11% de biodiesel, 1% de HVO, ou pode ser, hoje, se nós tivéssemos esse produto já no Brasil, poderia ser imediatamente agora, aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, um B11H89, por exemplo, porque, como já demonstrado aqui pelo Christian, ele pode substituir em 100% a utilização do diesel fóssil. Então, acho que é um ambiente muito adequado para a gente discutir a grande oportunidade que é o HVO para o setor de transporte, para o setor de combustíveis e para o setor agrícola do Brasil, que vai gerar ainda mais emprego e renda aqui no Brasil. Erasmo, você volta, todo mundo volta ainda. Vocês perceberam pela ordem como é que isso foi abordado? A gente tem uma exposição técnica a respeito do produto. Nós tivemos um grande produtor de combustível, o nosso grande produtor de combustível, falando a respeito. Nós temos um outro produtor de combustível falando. Nós temos aqui os fabricantes e temos consumidores. Mas antes eu queria passar a palavra ao Itamaraty. O Brasil assumiu, ou pelo menos se eu leio os comentaristas corretos e bem informados, o Brasil tem compromissos internacionais em relação à redução das emissões. Em que medida a HVO significa, do seu ponto de vista como diplomata, representando uma instituição que insere o Brasil nos grandes acordos internacionais? Ajuda? Olha, ajuda bastante, e eu estou muito satisfeito de ter sido convidado para esse painel, aliás, de que esse painel esteja ocorrendo, porque nas minhas funções lá na chefia de divisão de energia renovável, minha função é acompanhar o debate internacional e o que acontece no Brasil, tentar casar as questões, tentar promover as vantagens brasileiras lá fora e também aprender com o que é feito lá fora aqui dentro. E nesse trabalho, já uns 3 anos atrás, eu comecei a falar para alguns produtores, para associações, por que no Brasil só se fala de biodiesel e por que não se fala de HVO? Então, a Europa já está avançada com o programa de HVO e eles estão muito longe de ter o potencial de biomassa que nós temos. Então, nós estamos aqui, o que também é importante, foi feito, mas colocando uma atenção quase exclusiva nesses testes para ir aumentando progressivamente a porcentagem de biodiesel e ignorando o chamado diesel verde lá fora, que é o HVO, ou seja, é o drop-in, é o produto que não precisa de teste nenhum. Ele é funcionalmente idêntico, ou praticamente idêntico ao diesel fóssil. Então, se um dia nós quisermos substituir 80%, 90% do diesel com um outro produto renovável, vai ter que passar pelo HVO. E ninguém nem se falava disso aqui, não tinha muito conhecimento. Então, agora, quando a gente teve uma reunião há pouco no MRE com o Erasmo e ele apresentando o projeto, para a gente foi muito satisfatório ver que agora está indo nesse caminho, está começando a haver atenção para isso. Então,
Eu estou bastante satisfeito. Não sei se a gente vai ter outras rodadas aqui, mas a parte de Vamos. aviação também é importante. Vamos sim, todos voltam à palavra. Francisco, você consome milhões de litros de combustível. HVO significa o quê, do seu ponto de vista? HVO significa a solução imediata que nós temos para um grande problema. São Paulo, esse é um congresso nacional, então, para aqueles que não estão familiarizados com os números aqui de São Paulo, nós operamos 14 mil ônibus na cidade de São Paulo. Tem outros cerca de 6 mil ônibus no sistema intermunicipal que atende a região metropolitana de São Paulo. Transportamos na cidade de São Paulo 6 milhões de passageiros por dia, que realizam 9 milhões de viagens, e consumimos 1,5 milhão de litros de combustível por dia para rodar a nossa frota urbana. Então, ouvir tudo que nós já ouvimos até agora é bastante alvissareiro. Falta ainda um pouquinho de informação que nas próximas rodadas talvez você possa provocar isso, que é a resposta para a palavra quando, né? Nós estamos diante de uma lei municipal, essa lei foi aprovada em janeiro de 2018, que obriga os ônibus da cidade de São Paulo a uma redução, né, dos 3 poluentes principais, que são emitidos com a combustão dos motores, que é o material particulado, o NOx e o CO2. No caso do CO2, é aquele que mais nos preocupa, nós temos que, em 10 anos, reduzir 50% da emissão de CO2 na nossa frota. E, em 20 anos, nós teríamos que eliminar completamente a emissão de CO2. Bom, a solução para isso, ou nós contamos com veículos elétricos, que é a tendência hoje mundial, mas que foge um pouquinho da nossa realidade atual, porque nós temos 2 tipos, né, de veículos movidos a tração elétrica. O trólebus, São Paulo em particular, opera trólebus desde 1949, domina, né, essa tecnologia, mas tem uma frota relativamente restrita. Nós temos 200 trólebus em circulação na cidade de São Paulo. E os veículos movidos a bateria, né, que é uma experiência nova. A BYD está instalada em Campinas, produzindo os seus primeiros veículos, 10 veículos rodando em Campinas, acho que 5 ou 6 aqui em São Paulo, mas ainda em fase de testes. Nós não temos aquilo que eu chamo do tripé, né, da solução do problema. Nós não temos disponibilidade tecnológica, nós não temos confiabilidade nas tecnologias disponíveis e nós não temos razoabilidade, porque todas essas tecnologias acabam sendo mais caras do que, né, o óleo diesel convencional. Então, o HVO, eu acho que é a solução imediata que nós temos, não só para cumprir as nossas obrigações contratuais, como para não onerar ainda mais o custo da produção, né, do serviço de transporte por ônibus na cidade de São Paulo. Eu fico muito satisfeito com o que eu ouvi até agora. Que nós ouvimos as ponderações iniciais do presidente da Anfávia. Você representa aqui o fabricante, é quem imediatamente é confrontado com qualquer inovação tecnológica. Que desafio o HVO significa isso do ponto de vista de quem fabrica o veículo? Do ponto de vista do fabricante, aliás, primeiro, boa tarde a todos, obrigado pelo convite para estar aqui. Do ponto de vista do fabricante, o HVO é uma benesse, porque não requer nenhuma modificação em cima de um veículo que tenha sido originalmente desenvolvido, projetado, testado para a utilização do diesel. Aliás, esse é um ponto que faz com que a visão que se tenha, como foi dito agora, do uso do HVO, ser uma coisa que se espera ansiosamente quando ele vai estar disponível, porque realmente ele traz vantagens enormes. Aliás, nós estamos falando muito da utilização do biocombustível, e talvez devemos falar também um pouquinho por que nós precisamos partir para essa questão do biocombustível. Foi citado aqui a questão do CO2. Há hoje uma demanda muito forte com relação a essas questões ambientais, o CO2 principalmente, por causa do aquecimento global. Nós vimos hoje lá na ONU toda essa discussão que teve, a própria manifestação do nosso presidente da República nesse sentido. Há uma demanda forte nesse sentido. O mundo, como foi mencionado, também está indo muito na questão da eletrificação, só que para o Brasil, que é um país onde que nós temos grande parte do transporte de bens e de pessoas baseado em veículos a diesel, e isso já é uma frota forte que nós temos, e temos um país também com extensões enormes,
que são cobertas por essa motorização diesel, a eletrificação, nesse caso, é uma questão difícil da gente imaginar. O veículo diesel, para ser substituído por veículos elétricos, nós estamos falando dos veículos comercial que vai ter uma tecnologia onde que baterias, por exemplo, roubam o espaço da carga. Ainda em situações urbanas, como na eletrificação de ônibus, como foi mencionado, é uma coisa factível, mas isso fica limitado ao transporte de passageiro. No transporte de carga, nós precisaríamos pensar em alguma outra solução para essa questão do CO2. E essa utilização do biocombustível é a resposta natural para isso. O biocombustível, ele realmente é uma resposta vantajosa. O Brasil já tem experiência suficiente na produção de biocombustíveis de um modo geral, e o uso do HVO, ele entra exatamente dentro dessa questão. Ele é um biocombustível, ele é produzido totalmente 100% a partir de óleos vegetais, pode ser, como foi colocado, ou de gordura animal. Ele entra muito bem nessa matriz energética nossa, eliminando a questão da emissão do CO2 e com a grande vantagem de poder utilizar todo o nosso sistema de distribuição, todo o nosso sistema de tankagem, venda, e utilizado pela frota, não somente para veículos novos que venham a ser feitos, a própria frota existente, aquela que já está na rua, pode utilizar isso de um modo sem nenhum compromisso, sem nenhuma preocupação. Então, a visão que a Anfávia tem dos fabricantes de veículos é muito positiva com relação a essa questão do HVO. Aliás, é uma visão que já vem da Europa, como foi mencionado aqui, e que, no nosso caso, ela ainda se coloca numa questão ainda mais forte, até pelo próprio tamanho do país e pela nossa capacidade de produção de produtos que podem ser utilizados para a formação e para a produção do HVO, seja ele produzido no mercado brasileiro ou em países limítrofes, que vai permitir que ele seja também comercializado aqui no nosso país. Então, a visão nossa é muito positiva, William. Pessoal, não sei se vocês acompanharam da mesma forma que eu, ou se vocês fizeram a mesma leitura que eu fiz, das diversas intervenções. Vejam só, o especialista nos dá uma explanação técnica sobre as vantagens do produto. Quem vive de combustível fóssil aplaude. Quem é obrigado a fazer o Brasil se adaptar a acordos internacionais, acolhe. Quem produz, vê com otimismo. Quem fabrica veículos, acha uma benesse. E quem consome, muito mais. A pergunta é, por que nós estamos todos aqui, então? Por que a gente não está... Estamos fora daqui, não está discutindo outra coisa. Eles mesmos falam de um sujeito oculto. Vocês perceberam como o sujeito oculto perspassa por todas as intervenções? O sujeito oculto chama-se regulação e o sujeito oculto chama-se políticas públicas. Em outras palavras, governo. Erasmo, onde é que pega? Bom, eu acredito que para como implementar o HVO, primeiro nós precisamos uma política pública, e aí é o governo federal, que é o indutor, através do Ministério de Minas e Energia, e o RenovaBio, que é um programa de biocombustíveis do Brasil, já é um guarda-chuva. Nós já temos no Brasil a especificação para o querosene de avião, já. Nós também já tivemos num evento recentemente no IBP, né, Ricardo, onde a ANP se comprometeu de ter a especificação do HVO para o Brasil até março do próximo ano. E eu acredito que outro ponto que pega é realmente a disponibilidade de produto, porque nós precisamos fazer investimento. O Ricardo da Petrobras comentou aqui que a Petrobras possui a capacidade de produzir o HVO nas refinarias atuais. Nós, com muito respeito que nós temos pela Petrobras, mas nós da associação, nós defendemos que o HVO e o SPK no Brasil seja produzido com novos investimentos em unidades dedicadas. Por quê? Porque nós podemos levar essa produção para o interior do Brasil, onde tem a matéria-prima, e transportar o produto já acabado, com valor agregado, e isso vai reduzir custo de produção. Espera aí que você fez uma provocação, Ricardo, não vai passar em branco, não. Ricardo, vocês estão indo para o core business, Major Oil and Gas Producer. O que isso significa para você? Essa clara direção estratégica da empresa que você aqui representa, diante do que o Erasmo acabou de dizer. Bom, direito de resposta, Leca, a gente tem... a Petrobras e qualquer refinador do mundo
tem uma capacidade de produzir pequenos volumes, de começar. Para qualquer grande volume, para qualquer programa de política pública, isso são necessários investimentos e unidades novas. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas já está marcada a data da primeira produção de HVO da Petrobras. Foi em 2008. Tem mais de 10 anos. Nós produzimos, testamos, mostramos a vantagem do produto, só que não havia nenhuma política pública ou definição ou legislação que garantisse a colocação nesse produto no mercado. Então, há licença para produzir, mas eu teria que comprar uma matéria-prima mais cara do que o diesel, gastar uma energia na transformação ali no processo extremamente bem esclarecido pelo Christian, meus parabéns pela apresentação, e depois vender a um preço mais barato. Isso, nenhum lugar do mundo faz. O que a gente espera é que as vantagens do HVO venham crescendo, né, e possam mostrar a sua necessidade hoje. Por exemplo, alguém aqui tem um veículo a diesel? Não tem? De que ano? O meu é recente, é novo. Então, você não colocaria no seu veículo a diesel um óleo diesel de 2007, 2008, 2005. Por quê? Para atingir aqueles limites baixíssimos de emissão que a indústria automobilística varia, você precisa de um combustível de especificação diferente, embora ele se chame óleo diesel. O que a gente mostra é que hoje a evolução do que se chama diesel renovável, biodiesel, caminha para um produto como HVO, parafínico, que garanta essas baixas emissões. Então, é importante, eu acho que isso a produção precisa ser feita, mas para a produção em quantidades, em volumes necessários, eles precisam de investimento. E mais do que isso, o HVO traz uma outra grande vantagem, que é ampliar a possibilidade de a gama de matérias-primas que podem ser usadas. Se a gente acompanhar no mundo, quem começou diretamente aqui, eu não vou falar nada contra o óleo vegetal, mas o óleo vegetal é o que começa, é o que tem disponibilidade, é o que está pronto, mas muita gente no mundo está buscando matérias-primas residuais que ganham, inclusive, mais vantagem. Eu tenho certeza que o meu vizinho aqui vai falar no BioQAV daqui a pouco, e ele vai mostrar que lá na ICAO, na Agência Internacional de Aviação, as matérias-primas elas têm resultados diferentes em função do seu ciclo de vida, como eu falei, do berço ao túmulo desde o início. Você está se referindo a criar uma especificação na ICAO, International Civil Aviation Organization? Existe especificação na ICAO Civil Aviation Organization para combustíveis de aviação, que são as mesmas que são reguladas pela STM, American Society. O Erasmo está pedindo a palavra? Eu estou só para completar. Nós estamos concordando aqui, né? Tanto eu quanto o Ricardo. Precisamos de investimento em unidades novas para produção grande. Mas só ele fez uma colocação quanto o meu carro a diesel, né? Que eu não utilizaria no meu carro novo o diesel de 2008. Mas um carro de 2008, de 88 ou de 78, utilizaria o HVO. Ok. Vocês trouxeram a questão de novo para o lado técnico, eu quero levar ela de novo para o lado político. Godinho, para o mal ou para o bem, você aqui é governo. Então, há uma evidente demanda dos participantes aqui, empolgados com as possibilidades oferecidas pelo combustível, que você endossou também. Agora, relata para nós dentro do governo, faz de conta que você faz o meu papel de repórter. Conta para nós o que está acontecendo dentro do governo em relação a essa questão. O governo acordou para isso? Ou precisa alguém pôr um despertador na orelha de quem? Eu diria que eventos como esse são o começo do despertar, né? Este aqui é o despertador. Esse aqui já é um despertador, mas senhores, a gente... olha, vocês participam do momento histórico. Nós estamos gritando no ouvido do governo. Alô, faz algo. Mas acabamos de ouvir que há pouco tempo atrás já houve outro evento semelhante em que a ANP, que é um dos componentes dessa regulação de governo, já prometeu a entrega da especificação técnica, que eu diria que é o low-hanging fruit, é o mais fácil de fazer. Então, pelo menos permite-se, está regulado, fazer o HVO. Depois tem política pública. Um benefício é que o Brasil já tem duas políticas públicas para o biodiesel e para biocombustíveis de modo geral,
que podem ser ajustadas, foi o que aconteceu, vimos na apresentação, para muito facilmente beneficiarem de igual modo o HVO. Então, uma é o mandato de mistura. Eu ouvi o Erasmo falar de um mandato de mistura específico para o HVO, isso já seria um passo além, mas um passo um pouco aquém seria, se alguém, um produtor, produzir o HVO, colocar no mercado, talvez haja uma possibilidade de permitir que ele conte para o B11 que nós temos hoje. Então, isso já é um passo aquém, mais fácil de fazer, sem excluir a possibilidade de convencer o governo a botar um mandato específico de H, que aí sim seria um detonador de uma indústria nascente, né, específica. A outra política pública é o RenovaBio. Então, o RenovaBio já foi desenhado para ser, e é uma vantagem dele, tecnologicamente neutro. Então, não importa qual é o biocombustível, se você conseguiu aferir o ciclo de vida de carbono dele, ele teria que ser premiado. Então, na implementação, como hoje o HVO não existe, ele é vendido como diesel, né, e seria vendido misturado ao diesel, não é um produto específico, ele teria que haver uma adaptação na implementação do RenovaBio, mas eu acredito que não precisaria mudar a lei. Então, esses dois ajustes são relativamente fáceis de fazer, eu veria acontecendo com uma boa vontade de todos os atores ao longo do ano que vem, né? Agora, faltaria uma política ainda maior, um mandato específico, e aí traz de novo ao outro sujeito oculto, que acho que foi só mais ou menos tocado aqui, que é o investimento de capital. Então, por que o HVO é tão lindo, por que não tem mais? Porque o investimento inicial no capital é muito alto. Então, muito bem que o Erasmo está fazendo isso no Paraguai, não é todo mundo que conseguiria fazer a refinaria nova de começo, e isso embute no preço. Eu seria da opinião de que, se a Petrobras tem refinarias com capacidade ociosa, fazia os ajustes necessários para colocar HVO no mercado, sem prejuízo dos investimentos nas usinas novas, nas refinarias novas, para essa capacidade aumentar. Mas não veria a coisa como ou isso ou aquilo. Acho que as duas coisas seriam importantes no momento inicial. Então, acho que é isso aí, em termos de política pública. Eu não vejo maiores dificuldades do governo acolher até certo ponto. Não dá para perder a piada, né? Que sorte nossa que o Paraguai é tão perto. Erasmo, você que está tão próximo no Paraguai, depois eu queria ver o seguinte, já que se usou uma expressão aqui, uma figura de linguagem de muita força, que é a do despertar, a de chamar alguém a tomar atitudes, a próxima pergunta a vocês dois, ao Francisco e ao Henrique, é a que porta vocês bateriam em primeiro lugar? Mas o Erasmo queria que falasse do Paraguai. Não, o Paraguai, na verdade, o investimento está indo para lá porque hoje o Paraguai, na América do Sul, é o país mais competitivo. Por exemplo, a carga tributária que no Brasil é 36%, 37%, lá é 10%. Então, só isso. O custo de energia é 1/3, né? Então, é por isso, nós vamos ser mais competitivos lá. Aquele produto não vem para o Brasil, pessoal. Aquele produto vai para a Europa e para os Estados Unidos, né? Todo produto de lá já está comprometido. Então, se nós formos olhar para o Brasil, nós temos que pensar algo diferente aqui para o Brasil. Agora, sobre despertar, por que eu acredito que esse evento está acontecendo aqui? Eu sempre que vou para alguma coisa, eu me peço por que eu estou indo lá. Eu entendo que aqui em São Paulo tem o momento certo, o lugar certo, adequado para esse despertar. Porque, segundo os transportadores aqui, o Chico falou para nós, né? Há que reduzir as emissões em 100% em 20 anos. Como vai fazer isso? Então, tem que mudar a matriz energética do transporte público de São Paulo. Se São Paulo é a cidade modelo para nós e uma das cidades modelo do mundo, eu acredito que a oportunidade é aqui e a oportunidade é agora. Eu acredito que nós deveríamos sair daqui hoje com uma provocação ao governo federal, e aqui eu falo com muita tranquilidade ao Renato, porque é nosso parceiro, tem visão idêntica do que nós pensamos do biocombustível, provocando um governo com uma carta dizendo, olha, por que não utilizar HVO em São Paulo para nós ajudarmos São Paulo a atingir as reduções de gases de efeito estufa antes dos 20 anos. Chico Transportador, na porta de quem você bate? Então, eu acho o seguinte, eu brincava também com o Erasmo, aí nós estávamos numa conversa anterior, eu dizia, olha, eu sou o dono da demanda, né?
Então, nesse caso em particular, né, nós estamos lidando com oferta e com demanda. A possibilidade de oferta, né, já se tornar disponível no mercado, mas a demanda está aí. E por todas as características técnicas que foram aqui apresentadas, né, da compatibilidade, né, do uso desse HVO nos motores existentes, independentemente, né, da potência do motor, da idade do motor, eu acho que nós estamos diante realmente de uma situação extremamente interessante. E digo mais, né, nós temos obrigações, nós acabamos de assinar um novo contrato aqui em São Paulo, né, por mais 15 anos de operação, né, as empresas todas agora estão preocupadas em atender às exigências desse contrato, e um dos pontos, sem dúvida, diz respeito à renovação das suas frotas, né, para que a gente possa cumprir o contrato. E, pelos cálculos preliminares que nós estamos fazendo, nós conseguimos atender à exigência legal, que já está colocada, já é uma obrigação, né, nos próximos 2 anos, com a renovação da frota, que é o prazo mais que suficiente para que a gente possa instalar, né, as unidades produtoras do HVO, usando as instalações da Petrobras, das refinarias da Petrobras, se esse for o modelo adotado, ou então até, né, o Erasmo pode dizer para nós, lá no Uruguai parece que você tem 3 anos, né, de prazo de construção da planta, né? 3 anos para, né, fazer o projeto e a localização dessa planta, e etc, etc. Mas eu tenho que te responder a pergunta, onde eu bateria? Eu primeiro bateria na porta de parceiros. Eu sozinho não tenho condição, né, o meu knock-knock é muito fraquinho, né, apesar de ser significativo. Né, para quem tem uma demanda de 1,5 milhão de litros de óleo diesel por dia, não é qualquer knock-knock fraquinho, não. Mas a gente buscaria parceiros para ir bater na porta maior, que eu vejo nesse momento, salvo melhor juízo, seria um tipo BNDES da vida, para buscar realmente financiamento para a instalação das fábricas, das plantas, e, enfim, e poder produzir, iniciar a produção. Condições de já consumir, nós temos hoje, não precisamos nem de esperar. Então, é só uma questão de compatibilizar aí o início, né? Lembra que eu disse para você, eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi tudo aqui, mas não pude deixar de ter uma dúvida, que é o quando. A partir de quando nós vamos começar a misturar, né, HVO no tanque dos nossos ônibus aí. Henry, você representa aqui uma entidade que tem uma larga expertise em trabalhar com autoridades públicas, né? Só pensar no Rota 2030, só pensar no que é o ambiente regulatório brasileiro, o mercado brasileiro vis-à-vis a competição internacional, a necessidade que o seu setor sempre teve em alguma forma de cooperação com o poder público, estabelecer as regras do jogo. Então, é essa expertise que eu queria que você passasse aqui para o público. Considerando a necessidade que todos aqui ressaltaram de existir, 1, política pública, 2, uma espécie que eu vou pôr no meu vocabulário de certificação do uso desse combustível, o que a Anfávia daria como conselho aqui aos participantes? William, foi mencionado algumas vezes aqui a questão do CBio e dentro do RenovaBio, que é um programa que valoriza a utilização de biocombustíveis e que, de certo modo, traz um valor externo à utilização do biocombustível através da venda do CBio, da venda do crédito de carbono. Eu acho que aí está uma das saídas dessa questão, desde que essa questão da comercialização e do crédito de carbono, do CBio, ela fique de um modo mais claro dentro do mercado como um todo, porque traz realmente uma remuneração externa à produção do biocombustível, na medida que o produtor do biocombustível se acredita através da venda desse CBio, da venda desses créditos de carbono. Para ele é uma remuneração que permite que ele possa não simplesmente depender da venda do biocombustível para poder amortizar seus investimentos, mas também tem uma coisa em paralelo, que é esse valor externo que aquele biocombustível tem através do crédito de carbono. Eu acho que é um pouco por aí que essa questão ela acaba se solidificando em várias fontes. Você citou o Rota 2030. O Rota 2030 é um programa que dialoga diretamente com o RenovaBio. Ele é um programa, aliás, o nome 2030 tem tudo a ver com aquilo que foram compromissos brasileiros, desde a COP21, enfim. Ele é um programa que tenta trazer previsibilidade através daquilo que nós devemos fazer
para atender um determinado patamar que permita a gente atingir valores dentro daquilo que é o compromisso do Brasil lá em Paris, dentro da COP21, que hoje está sendo até questionado, mas que é um programa que permite que a indústria automobilística e o setor de autopeças possam investir, possam desenvolver dentro dessa visão desse futuro. E esse futuro, em paralelo, é colocado pelo RenovaBio através dessa política que faria com que a inserção do biocombustível na nossa matriz energética pudesse ser feita de um modo mais forte, que é o único meio que nós temos de conseguir atingir aqueles compromissos que foram assumidos lá em Paris. Então, a experiência da Anfávia está muito nessa linha de a gente conseguir fazer com que esse programa de governo converse com outro programa de governo, e aí a experiência que a gente tem é, infelizmente, muitas vezes no Brasil, nós temos mais de um governo agindo, então nós precisamos apresentar o governo de um lado para o governo do outro, para que eles conversem a mesma língua. Mas, enfim, eu acho que os atores para isso existem, os caminhos para isso já estão colocados, a questão é de que a gente faça com que esse time consiga jogar junto e de um modo harmônico para que a gente consiga caminhar. É isso que eu vejo. Eu acho que a gente deu uma boa passada nas questões políticas em sentido amplo que estão envolvidas neste evento aqui hoje. Quer dizer, aqui estão todos convertidos. Boa parte do público é convertido também. Daqui para fora é o problema. E esse é um problema em dois trilhos. A autoridade pública, ela precisa se convencer do que vocês estão falando, e aí, quando ela ouve falar de BNDES, começa um longo debate lá dentro. Muitas vezes, aqueles participantes do governo que vêm a público explicar projetos como o Rota 2030 ou RenovaBio, começam dizendo, não é subsídio, nós não estamos ajudando os caras, não é subsídio. Porém, há, evidentemente, uma necessidade muito grande que o Ricardo já tinha mencionado, de capital, de emprego, de investimento. A mesma coisa que o Godinho passou. Nós estamos passando por um sufoco fiscal sem paralelos na história econômica do país. É bobagem a gente fechar os olhos para esse desastre, que é no qual a gente é obrigado a tentar respirar. Neste ambiente, Erasmo, quais são as perspectivas que você vê? Olha, eu acredito que, primeiro, quando nós formos comparar um biocombustível como o HVO com o diesel, nós temos no mundo todo isso, e não vai ser diferente, na largada ele é um pouco mais caro do que o diesel. Nós não podemos aqui nos iludir, esse é um ponto importante, né? Assim como foi o biodiesel, quando começou lá em 2008, ele era mais caro. Hoje ele já tem meses do ano que ele é mais barato do que o diesel, porque a indústria cresceu, os volumes cresceram, os investimentos foram amortizados. Mas quando a gente põe na balança o número da economia, ele é muito melhor para o Brasil produzir biodiesel do que importar diesel, porque importar diesel não gera emprego aqui, não agrega valor na matéria-prima aqui. Quando a gente importa diesel, nós não distribuímos o PIB no interior do Brasil. Agora, um ponto importante, né? Volto novamente o ponto aqui ao tema de São Paulo. Por exemplo, se São Paulo, para fazer esse movimento ambiental, vai ter que fazer investimento. Ou vai utilizar HVO, ou vai utilizar outro tipo de veículo. Então, o investimento tem que ser feito para atingir as metas ambientais. Não existe almoço grátis, nem aqui em São Paulo, nem em Paris, nem em Londres. Ou seja, se o mundo tomou a decisão que vai reduzir as emissões de gases de efeito estufa, vai precisar investir. Uma nova tecnologia, por exemplo, a vinda do carro elétrico, que pode ser uma alternativa, a vinda do caminhão elétrico, do ônibus elétrico, que pode ser uma alternativa, desde que a energia elétrica seja produzida fotovoltaica ou eólica, e não adianta produzir energia elétrica queimando diesel, como nós fizemos ainda no Brasil. Parte da nossa energia elétrica ainda vem das termoelétricas e botar no carro elétrico, por exemplo. Não é uma crítica ao veículo elétrico, só fazendo uma constatação, olhando o ciclo de vida do biocombustível, ou do combustível, ou da energia. Então, quando nós olhamos o ciclo de vida da energia, e isso se comprova por certificações, o biocombustível é uma grande alternativa. Principalmente por quê? Porque, pegando mais uma vez o exemplo de São Paulo, nós podemos utilizar o mesmo caminhão que transporta diesel,
o mesmo abastecedor do ônibus, a mesma garagem existente, o ônibus que já está andando, o ônibus novo que está chegando, ou seja, nós temos um ganho muito grande em utilizar essa tecnologia que está aí, substituindo o combustível somente nesse momento, e isso vai implicar o quê? Vai implicar com menos dispêndio para o cofre público, e se implicar com menos dispêndio para o cofre público, é bom para o povo, é bom para aquelas pessoas que precisam. Eu acho que o Carlos aqui fala sempre, né? O Beto fala sempre um tema importante nas nossas discussões. Nós precisamos botar o dinheiro na educação, na saúde, na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eu acho que o biocombustível pode fazer muito ainda, já fez e pode fazer muito ainda para o Brasil. O Renato Codime me pediu a palavra. Quando a gente fala de preço, né, eu queria aproveitar. Então, essa questão do preço final é importante e estou de acordo com o Erasmo, que se a gente quer um benefício, que é a redução das emissões de CO2, então, se a gente está falando disso, esse benefício tem que ser precificado. Então, o RenovaBio faz exatamente isso. Ele pega o que normalmente é uma externalidade, que é a melhoria, uma externalidade positiva. Estou reduzindo emissões em relação ao fóssil. E ele internaliza, né, no linguajar dos economistas, internalizou para o produtor que está produzindo essa externalidade positiva. Então, ele vai ser remunerado. Aí a minha pergunta é, então, sim, tem que haver mecanismos como esse que remunerem, porque a gente não pode deixar um biocombustível que tem essa vantagem competir nos mesmos termos com um combustível fóssil que não tem essa vantagem. Mas aí a minha dúvida que surgiu, aproveitei agora para de volta perguntar, seria, na comparação entre o HVO e o biodiesel, digamos que ambos têm a vantagem do ciclo de vida de carbono reduzida, dependendo da biomassa de cada um e tal. Então, aí você tem agora, para o HVO, o custo de capital. Se a gente eliminar o custo de capital com o estado da tecnologia hoje, minha pergunta é, ele tem preço competitivo com o biodiesel ou ele continua sendo mais caro? Digamos que o investimento já está amortizado. Uma resposta paraguaia, né? Porque é os números de lá que eu tenho agora, né? Não quer dizer que a resposta não seja boa, mas hoje, tirando o custo... Pode ser a resposta em dólar? Pode ser em dólar. Okay. Então, hoje, por exemplo, no preço que o biodiesel é comercializado no Paraguai, hoje eles misturam 2% lá, estão indo para 10%, no preço do biodiesel no Paraguai, nós conseguimos vender HVO no Paraguai. Né? Agora, quando a gente traz para a conta para o Brasil, aí eu não sei, porque o Brasil tem PIS, tem COFINS, tem ICMS, cada estado tem uma legislação, daí nós precisamos entender o cenário aqui interno nosso, né? Ricardo, eles foram para o ponto essencial agora, que é a formação de preços. Isso tem a ver com o cenário internacional. No vídeo que abriu essa tarde de trabalho aqui, o Luiz Carlos faz uma referência explícita a riscos geopolíticos e aos impactos que determinados acontecimentos têm na formação de preços de energias internacionais. Como é que se relaciona isso com a HVO? Bom, a gente tem lógico, o petróleo está ligado a preços internacionais. A gente nunca pode esquecer que muitas das matérias-primas da agricultura, elas são commodities também, não é? A gente pode ter aí, em função do impacto de uma produção nos Estados Unidos, um problema qualquer, ter uma disparada do consumo chinês aqui, e eles importam mais grão do que farelo, então tem todo um risco associado a isso. A gente lembra, né, nós de cabelo branco aqui, do etanol nos anos 90, quando os carros eram basicamente 100% etanol, e teve problema em safra de açúcar, e foi uma série de problemas de abastecimento que a gente tem. O que a gente tem que entender é que isso não e aí eu não queria assustar ninguém, mas não é HVO 100% semana que vem. Isso é uma coisa que precisa ser tratada com bastante cuidado para que se garanta principalmente a segurança energética. Porque a gente tem que ver que muito da nossa produção ainda depende de óleo diesel. Por isso que a gente tem que ter aquele levantamento de ciclo de vida completo, porque o diesel que está transportando o produto lá no interior, ele tem que estar contabilizado. Então, é uma situação que tem que ter... A gente tem espaço para as duas coisas. Se a gente olhar o Brasil hoje,
a gente tem uma capacidade de produção agrícola imensa e a gente tem uma enorme reserva no pré-sal, que é uma riqueza que está sendo aí disputada por um monte de gente, em grandes empresas no mundo. A gente precisa, e aí a gente vai olhar de novo para o governo, né, nosso representante governamental aqui, é como fazer isso de uma forma adequada para que o Brasil consiga reduzir as emissões de CO2, sim, cumprir os seus compromissos do clima, cumprir os seus compromissos da legislação do IBAMA, do PROCONV, fase P8 e L8, que são as emissões locais, e que a gente garanta que a gente continua. Ninguém quer que a indústria automotiva hoje não faça mais nada aqui, porque a gente precisa de uma indústria forte em todas as áreas. Então, a equação é um pouco mais complicada. 100% de HVO em 2020 é inviável tecnicamente e economicamente. Eu não quero tirar assustar ninguém, mas se a gente não despertar, se a gente não começar, a gente vai chegar em 2029 falando, em 2030 não vai dar. Então, a gente precisa ter um programa que consiga usar todos esses recursos harmonicamente. Chico, você me pediu a palavra. Eu acho que esse aspecto que nós estamos discutindo agora ele é extremamente importante, porque a participação, né, do combustível e do lubrificante na composição de preço, né, para definir a tarifa, 20%, cerca de 20%. Quer dizer, a maior participação é mão de obra, está em torno de 40%, depois nós já vamos para 20% do custo de produção de serviço, é representado por combustível e lubrificante. Então, é extremamente relevante que a gente consiga produzir a custos razoáveis, porque São Paulo tem uma característica interessante. Nós, em São Paulo, o custo de produção do serviço de transporte por ônibus na cidade, o custo anual é de cerca de 8,3 bilhões de reais ano, né? Nós arrecadamos 5,5, mais ou menos, e a diferença entra como subsídio. Aproveito a oportunidade para dizer o seguinte, a Prefeitura não subsidia as empresas, a Prefeitura subsidia os passageiros. Então, esse valor que entra a título de subsídio na conta em função das gratuidades, das integrações que são feitas e tal. Então, mas, de qualquer maneira, você imagina para sistemas tarifados, que é a maioria, né, dos sistemas que nós temos no Brasil, em outras capitais, em outras cidades de porte médio e grande, né, o sistema é tarifado, não tem subsídio nenhum. Aí, se o custo do combustível for alto, isso vai recair nas costas do passageiro. E nós vamos entrar num ciclo vicioso aí, terrível, que nós vamos perder mais passageiro do que a gente já vem perdendo, né, em função do aumento do custo da produção do serviço, ser repassado na tarifa, né, para o passageiro. Então, custo é uma coisa que nos preocupa muitíssimo. Deixa eu fazer a vocês uma pergunta final, a mesma, a todos os participantes, que dá a vocês a oportunidade de amarrar o que vocês consideraram essencial, cada um representa aqui uma perspectiva. Eu acho que a mesa, nesse sentido, é muito bem composta. São perspectivas diferentes em relação ao mesmo tema. Nós brincamos com a palavra, com a figura de linguagem do despertar, de chamar a atenção para, de dizer, olha, aqui existe um caminho que sugere que se consiga conciliar vários componentes da política econômica, da situação fiscal, das obrigações internacionais, das questões de saúde pública, que estão todas elas a ver com poluição, do funcionamento de um setor industrial e da capacidade de uma sociedade de reagir aos desafios que ela tem. Qual é o horizonte de tempo que vocês se colocam para que soluções como essas, que hoje aqui ganharam o apelido Despertar, sejam uma realidade prática? Quer começar, Ricardo? Embora você não tenha olhado para mim. Eu vou pegar o gancho aqui com o Rodrigo, né, porque ele não pôde falar. A gente falou da Organização de Aviação Civil Internacional. A Organização de Aviação Civil Internacional, ela tem uma política que vale para todo mundo que faz voos internacionais de redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, a gente tem que a partir de 2020 não pode ter um aumento
e até 2050 tem que reduzir até 50% do que era em 2005. Feitos todos os levantamentos possíveis das mudanças que podem ser feitas, não se escapou da necessidade de um biocombustível. A produção desse biocombustível, hoje regulado dentro da STM, aprovado pela OASC e OICAL, não pode fugir disso. O processo mais pronto para entrar é o HVO. O HVO, para mim, não é um produto, o HVO é um processo, o produto, no final, é o mesmo do óleo diesel. É a hidrogenação de gorduras e óleos vegetais. Para produzir esse bio-QAV, a gente precisa partir de uma matéria que é do tamanho do diesel e quebrar um pouquinho, não posso quebrar demais, senão vai virar tudo gás. Para produzir esse biocombustível, a gente precisa ter esse bioquerosene, esse biojet, a gente precisa ter HVO no mercado, porque senão, com investimento, com preço, esse biojet não seria viável economicamente. E a Organização Civil Internacional diz que começa em 2021 com países voluntários, 2021 em teste, 2023 com países voluntários. Quem não for voluntário, 2027 não escapa disso. Então, a gente tem uma data para a gente ter produto no mercado. Senhores, conclusão agora, realmente, tipo manchete? Rapidamente, Godinho, uma frase. Ele falou tudo, temos que começar a trabalhar. O bioquerosene, infelizmente, ele não falou, agradeço muito ao Ricardo. A aviação não tem alternativa nenhuma para descarbonizar se não for o bioquerosene. Não tem bateria, não tem avião nuclear, então, e o HVO é a ponte para isso. Então, já tem um incentivo a mais, tem política pública a mais disponível. Erasmo, rapidamente. Christian, você foi aqui o nosso consultor técnico. Essa é a hora para nós iniciarmos um novo programa. Tudo que o Brasil fez até hoje de biocombustível é referência, etanol, biodiesel, mas agora nós precisamos um novo programa com os biocombustíveis avançados. O HVO é a ponta para o bioquerosene e o Brasil tem toda a condição de ser um dos grandes líderes. Eu tenho defendido que nós precisamos aqui no Cone Sul criar a Organização dos Países Exportadores de Biocombustível. Essa é uma grande oportunidade para o Brasil. O que eu queria ressaltar é que essa discussão que nós estamos tendo aqui é uma discussão sul-americana no momento. Outros países também estão discutindo bastante essa questão do uso do biocombustível, da introdução e da utilização da sua matriz energética de um modo mais intenso. Foi citado aqui pelo Chico essa questão de que também temos que tomar cuidado, porque senão isso vai refletir lá na tarifa, naquilo que o passageiro vai estar pagando e no preço do produto e numa série de coisas. Eu acho que nós temos todos os players aí colocados, todos estão informados, datas estão colocadas, enfim, eu acho que não nos falta nada além de continuar andando e fazer a coisa. Chico, brevemente. Eu acho o seguinte, William, você pode colocar no seu currículo que você fez parte do dia, né, do lançamento de uma decisão, de uma decisão extremamente importante. Você, né, conseguiu moderar um debate aqui onde todos estavam a favor da mesma tese, né, mas mais importante que isso, eu acho que é o seguinte, a data é hoje. Porque eu já fiz menção aqui ao tempo que se demora para desenvolver um projeto, né, projeto de planta mesmo, projeto de financiamento, você buscar os recursos, você viabilizar os parceiros, né, para produzir. Nós estamos falando em 2, 3 anos. É o tempo que nós temos como, né, operadores para conseguir atender a legislação sem a necessidade imediata, né, de utilizar o HVO. Mas nós precisamos de correr quanto tempo, porque o tempo passa mais rápido do que a gente imagina e daqui a 3 anos nós vamos estar fazendo um outro encontro na NTP para discutir por que nós não começamos 3 anos atrás. Pessoal, por favor, aplausos aos participantes e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por esse importante e rico painel. Por favor, uma foto emblemática para registrar esse momento. William Vac, muito obrigado pela condução brilhante, como lhe é peculiar, e pelos resultados desse debate incrível que tivemos sobre matriz energética, realidade presente e investimentos futuros.